a todas e a todos. Estamos aqui no programa Crise do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Hoje temos conosco a professora Margarita Oliveira, que é professora de desenvolvimento econômico lá do Instituto e que tem centrado seu trabalho nos últimos tempos na área de economia feminista. Ela tem desenvolvido diversas iniciativas de ensino, de extensão e pesquisa também nessa área, e está ministrando um curso sobre economia e feminismos. Aliás, ela está com um canal no YouTube e outras redes sociais, onde ela tem divulgado diversas discussões acerca discussões teóricas e aplicadas sobre economia e feminismos. A gente vai falar, então, hoje sobre a situação das mulheres durante a pandemia. Diversas reportagens. Para começar, então, olá, Marga. Olá, bom dia, boa tarde, não sei em que horário vão assistir o vídeo. Olá a todas e a todos, e muito obrigada pelo convite. Então, a gente sabe que uma das questões que tem aparecido, até com algum destaque na mídia, é que a pandemia tem tido um impacto sobre a violência que se pratica contra as mulheres, muito por conta do confinamento. Eu queria pedir para você falar um pouco sobre isso. Bem, obrigada, Marta. Sim, realmente estamos assistindo nas últimas semanas, assim, várias reportagens, declarações do secretário das Nações Unidas sobre o aumento da violência doméstica, até dos feminicídios no Brasil e no mundo inteiro. De fato, assim, foi muito impressionante os dados da semana passada, que informaram que em São Paulo registrar um aumento quase 45% nas denúncias feitas para a polícia militar, e aumentaram 46% os feminicídios respeito ao mesmo período do ano passado. No caso do Rio de Janeiro, já no início do mês, no final de março, tínhamos mais ou menos uns dados parecidos, de um aumento de 40% a 50% das denúncias feitas no plantão da Justiça Estadual. Então, estamos falando de uma situação crítica. Sem contar que tem muita subnotificação também sobre a violência. Simplesmente pelo fato que, quando as mulheres estão em condição de confinamento com seus agressores, vira muito mais difícil conseguir fazer denúncias. Nesse sentido, é interessante, por exemplo, na Argentina, que eu sou argentina, então muitas vezes acompanho o movimento Ni Una Menos e o aumento, deu nesse período um aumento muito grande dos feminicídios. Eles começaram a ter uma campanha silenciosa, onde tem um vídeo sem áudio, com cartazes onde várias mulheres de todos os âmbitos colocam nos cartazes qual é o número onde você tem que ligar se estiver vivendo violência de gênero, etc. Porque realmente é uma situação muito complexa, onde você está confinado em casa com o teu agressor 24 horas. Então, imagina, fazer uma denúncia é bem difícil. Encontrar o tempo para ligar para os números de telefone de cada país, onde se fazem as denúncias e tal, quando você tem o agressor do lado. Assim, os efeitos disso podem ser até terríveis, né? Então, temos essa situação, um aumento muito grande das denúncias, um aumento muito grande do registro de feminicídios no Brasil, mas no mundo também, né? Os primeiros casos foram na China. A China triplicou os casos de denúncia por violência de gênero, também o Japão, na Ásia inteira, mas também na Europa. Então, não é simplesmente uma questão de países desenvolvidos estão melhores, países subdesenvolvidos aumenta a violência.
o aumento da violência contra as mulheres está crescendo em todos os países do mundo. E aí eu queria assim fazer uma distinção que eu acho que é muito interessante, porque em geral quando falamos de violência, a primeira coisa que vem na cabeça é a violência física. Porém não é a única. Quando falamos de violência, desde a economia de gênero, desde a economia feminista, pensamos tanto na violência física quanto na violência psicológica, a violência sexual e a violência econômica também. E nessa situação, penso que vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente, temos que a violência econômica justamente foi sempre o gatilho para prender as mulheres na casa em condições de agressão. Ou seja, quando você é agredida, quando você passa uma situação de violência, muitas vezes a dependência econômica faz com que você denuncie menos, que você possa ir embora, que você possa reconstruir a sua vida, quando você não tem a garantia monetária para fazê-lo. Então, nesse sentido, nessa condição de pandemia, de isolamento, onde muitos trabalhos foram perdidos, onde a capacidade de gerar renda está realmente colocada numa situação crítica, bom, é muito mais difícil para uma mulher decidir abandonar um lar que compartilha com o agressor. E o último ponto que eu queria falar sobre isso, né, sobre a violência em particular, né, estamos assistindo essa situação de aumento da violência, todo mundo, interessante, importante que várias pessoas de diferentes âmbitos estão colocando essa questão até a mídia, mas existe uma certa consideração sobre a normalidade dessa violência. Ou seja, temos uma questão que é, bom, é até aceito, estamos em condições de maior assim, dúvidas sobre o que vai acontecer no futuro, de questionamentos, de frustrações, não, porque não podemos manter a renda. Então, é normal pensar que, bom, se um homem se sente meio atrapalhado nessa situação, a resposta normal e natural vai ser violenta. O que não deveria ser assim. Então, isso vai além da pandemia, mas potenciada durante a pandemia pela questão do isolamento, onde temos que existem determinados mandatos, né? Mandatos sociais, construções de gênero, onde as mulheres estamos sempre condicionadas para ser mulheres recatadas, mulheres tranquilas, mulheres amorosas, afetivas, mulheres que contemos os parceiros, mulheres que temos uma tendência natural aos cuidados, mulheres que temos instinto maternal, não? Todos esses são mandatos sociais. Enquanto para os homens, né, quando pensamos meninas vestem rosa, meninos vestem azul, o homem pode ser um menino que tem que ser aventureiro, o menino tem que brincar de ser super-herói, o menino tem que ser muitas vezes até violento. Então passa a ter uma aceitação social sobre a violência, sobre essa saída da violência, que nestes momentos estão sendo particularmente complicados pela questão do isolamento, mas não podemos naturalizá-la. Marga, na realidade, essa pandemia ela está evidenciando, ela está potencializando diversos problemas sociais e culturais que a gente tem, e esse, como você bem lembrou, é um dos aspectos importantes. Eu queria que a gente passasse agora para um outro assunto que também é relevante, que é o fato de, também até por questões culturais, por
códigos sociais, as mulheres sempre tiveram um papel muito importante dentro das casas, por assim dizer, né? Ou seja, no que a gente pode chamar, inclusive, de trabalho reprodutivo. Né? E aí eu queria que você falasse dos cuidados, né? Dos cuidados com a família, dos cuidados com os idosos, com as crianças. Aí eu queria que você falasse um pouquinho queria te pedir para falar um pouquinho sobre isso, como que a pandemia afeta essa divisão de trabalho fora do mercado de trabalho. Sim, é muito interessante, né? Porque justamente essa pandemia está realmente colocando no foco da atenção todos os problemas que as mulheres historicamente passamos, né? Desde a violência física, a violência sexual, econômica, psicológica, até a questão dos cuidados, né? Quando eu falava antes dos mandatos sociais, bom, entre os mandatos sociais está o mandato de mulheres cuidadoras. As mulheres temos esse lugar na sociedade, né? Esse lugar que foi imposto. Já a partir da divisão sexual do trabalho, esse é um tema que eu trato bastante no curso, também nos grupos de debate, nos grupos de extensão, é a questão desse lugar da reprodução social, né? A mulher tradicionalmente, a partir da divisão sexual do trabalho, então acrescentado durante o capitalismo, aparece como destinada a fazer os trabalhos domésticos, trabalhos de cuidados, responsável por todas essas tarefas que fazem parte do chamado trabalho invisível. A partir da divisão sexual do trabalho, o homem, então, passa a ser destinado à esfera pública, a trabalhar para a produção, né? A trabalhar para produzir mercadorias que vão ser levadas no mercado e trocadas por dinheiro ou por outras mercadorias, enquanto a mulher passa a ficar confinada a um trabalho privado, realizado no lar, produtor em termos marxistas, seria até produtor de valor de uso, não valores de troca. Então, esses valores, esses trabalhos não são remunerados e não estão monetizados. Temos uma situação onde o trabalho, todo o esforço físico que a mulher realiza no lar, não tem nenhum tipo de reconhecimento. É disso falamos quando falamos de duplas ou triplas jornadas de trabalho, né? Mulheres que têm que trabalhar em casa, que trabalham mais em casa, agora vou falar de alguns números do que acontece no Brasil, que têm que trabalhar fora e que têm que trabalhar tanto realizando tarefas domésticas quanto realizando tarefas de cuidado das crianças e dos idosos do lar. Então, fica uma situação complexa, porque a mulher entra no mercado de trabalho, mas não sai, não divide melhor as tarefas de reprodução com os parceiros. Por exemplo, se vamos aos dados do Brasil, temos que as mulheres de mais de 14 anos são praticamente 80 milhões. Delas, o 92% declara que realiza tarefas domésticas. E, em média, a mulher destina 20 horas por semana para a realização dessas tarefas que não incluem cuidados, né? Simplesmente tarefas domésticas de arrumar o lar, de fazer a comida, de fazer as compras, de administrar a casa, de tudo que tem a ver com o cuidado da casa. Enquanto os homens, por exemplo, é o 78% que declara fazer esse trabalho. E destinam a metade de horas do que as mulheres para realizar tarefa doméstica. Então, os homens, mais ou menos, estão destinando 10 horas. Aí, é interessante que quando mulheres e homens não trabalham, essa porcentagem, essa quantidade de horas aumenta, mas aumenta também nessas proporções. Então, quando a mulher não trabalha, destina 24 horas por semana e o homem destina 12. Não é que o homem que não trabalha, então, fica em casa trabalhando mais tempo. E o problema
E também, outro fato interessante é que quando você abre por tipo de tarefa doméstica realizada, os homens se destacam fundamentalmente a realizar que coisa? Tarefas de reparos, pequenos reparos na casa ou administração financeira. Então, eles têm um destaque nessas áreas, enquanto a mulher realiza todo o resto das tarefas de limpeza, cuidados, etc. Então, é bem interessante como se dá também essa segmentação de rubros de cuidados. E o problema fundamental que vem junto com esse peso da tarefa doméstica, estou falando, né? Acontece sempre, não acontece na pandemia. Agora, depois vamos falar o que acontece durante a pandemia. Mas esse peso da tarefa doméstica, o que gera, em muitos casos, é uma redução, uma diminuição da quantidade de mulheres que saem a trabalhar. Então, temos que a taxa de participação das mulheres é muito menor do que a taxa de participação dos homens, 20% mais baixa. E quando as mulheres são entrevistadas, né, para a PNAD, etc., a maioria das vezes elas falam que elas não saem buscar trabalho porque tem muito trabalho em casa, porque está muito difícil e porque as condições de emprego não são tão boas. Então, se elas têm que contratar outra pessoa para ficar arrumando casa, cuidar dos filhos e tal, não fecha a conta. Então, é bem interessante, porque esse peso da tarefa doméstica, que é uma tarefa não reconhecida, não remunerada, não valorizada, né? Até hoje, em geral, não está valorizada. Se você fica em casa, você não é considerado um trabalhador. Você não é considerada uma trabalhadora. Você é considerada uma dona de casa. Não importa o esforço físico que você gastou. E acontece uma coisa também que eu achei muito interessante a partir dos dados da PNAD e tal, é que quando o homem não está casado, ele realiza as tarefas domésticas. A porcentagem de homens que realizam tarefas domésticas cresce muito quando eles não têm uma parceira. E as horas que destina à realização dessas tarefas domésticas. Então, assim, a partir do momento que se forma um casal heterossexual, homem, mulher e tal, e ainda mais tem filhos, o peso passa a recair inteiramente ou quase inteiramente sobre a mulher. Agora, vamos um pouco então a refletir o que acontece durante a pandemia, durante o isolamento, que temos muitos casos de aumento dos cuidados, né? Vocês imaginem que geralmente a mulher é responsável pelos cuidados e é responsável pelas tarefas domésticas, mas a família sai de casa. A família passa horas na escola, a família passa horas, diferentes integrantes da família, né? Passa horas na escola, passa horas nas atividades, no inglês, futebol, etc. Judô, dança. Ou outra parte, os integrantes que são trabalhadores, passam horas no trabalho, então não fica 24 horas em casa. A partir da pandemia, o que temos pessoal 24 horas em casa, sujando casa, demandando comida, sujando roupa, incrementando então e potencializando todo esse trabalho doméstico. Nesse contexto, outra coisa que acontece é que não temos os serviços que normalmente utilizamos que nos ajudam a reduzir a carga do peso do trabalho doméstico. A escola, né, as atividades especiais, muitas vezes a contratação de serviços remunerados de empregadas domésticas. Bom, tudo isso, nesse contexto de pandemia, está cortado completamente. Então, as tarefas têm que ser todas realizadas pelos integrantes da família e são realizadas maioritariamente por mulheres. Mulheres que têm que acompanhar os filhos que estão em homeschooling, né, que estão recebendo tarefas em casa, que estão, assim,
incursionando em parte nesse ensino virtual, mas que muitas vezes demanda muito, 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 muito trabalho da família, muito acompanhamento da família. Temos, sobretudo, uma situação na qual, quando temos filhos pequenos, até 10, 12 anos, as tarefas são super difíceis. E é difícil conseguir o engajamento da criança para ficar fazendo, é difícil até o contato com o computador, filhos mais novos. E é todo um aprendizado que requer muito acompanhamento. E esse acompanhamento, em geral, é um acompanhamento feito pelas mães. Por fim, são mães que também têm que fazer home office. Então, como fazemos para fazer home office quando o filho está em casa, o marido está em casa, o bicho está pulando, pedindo comida, todo mundo está querendo fazer coisas, etc., pedindo, demandando, e você tem na cabeça, porque não é, desculpa, não é simplesmente o fato de você fazer. É ter na cabeça, está na cabeça que tem que cozinhar, tem que fazer, tem as compras, chegaram as compras, não chegaram as compras, tem que limpar tudo, tem que pensar se, bom, a mulher, por mandato social também, em geral, tem essas coisas na cabeça. Então, nessa situação de pandemia, o que acontece é que o peso acaba recaindo mais sobre as mulheres. O outro dia li um estudo que é bem interessante, né? Já existiam muitos estudos ao respeito sobre a produtividade das mulheres a partir do momento que têm filhos. Tem um trabalho, um vídeo feito pela Gênero e Número, acho que há 2 anos atrás, que mostrava como as acadêmicas, a partir do momento que tinham filhos, começavam a reduzir o número de publicações e o tempo destinado à pesquisa, enquanto os acadêmicos, quando tinham filho, aumentavam a sua produtividade, né? Uma sorte de, não, família para o homem é um ganho, porque tem uma maior contenção, tem uma realização, etc., enquanto para a mulher é uma perda enquanto trabalho. Enquanto trabalho acadêmico, nesse caso, trabalho acadêmico, trabalho de pesquisa. Bom, nesse contexto, estão aparecendo coisas muito parecidas. Foi publicada essa semana uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde foram perguntar aos editores de jornais acadêmicos o que estava acontecendo, e muitos falaram muito preocupados do fato que, nesse período, está tendo um aumento grande dos envios de artigos, né? Estão recebendo muitos artigos, porém, uma queda impressionante de artigos feitos por mulheres unicamente. Então, esse tempo está sendo um tempo para os homens, para os cientistas, sobretudo, de produção, de conseguir se focar mais na pesquisa, etc., enquanto para as mulheres que estão mais focadas, porque foram colocadas nessa situação, no lar, no desempenho dos filhos, nos cuidados, nas tarefas domésticas, etc., vão ter um problema ao sair desse isolamento sobre como vai ser a produtividade, quanto essas mulheres conseguiram pensar e produzir. Então, eu achei que é muito interessante, porque toca muito a gente, né? Já de por si, para as mulheres é muito mais difícil fazer pesquisa, para as mulheres é muito mais difícil produzir artigos que requerem de uma concentração, um foco, períodos extensos de elaboração mental, etc. Bom, imagina nessa condição de isolamento. Então, só para fechar essa parte dos cuidados, os cuidados estão recaindo, estão se multiplicando exponencialmente, e estão recaindo maioritariamente nas mulheres. Então, estamos tendo também um problema grande a respeito de o que vai acontecer depois de toda essa situação, né? Bom, já falamos um pouco sobre o que passa sobre na divisão do trabalho reprodutivo dentro de casa. Agora, o impacto também da pandemia e da crise econômica e sanitária
afetam a mulher também no mercado de trabalho produtivo, né, remunerado. E aqui a gente tem vários problemas, né, desde em que setores as mulheres estão, aqui normalmente são setores que já apresentam uma pior remuneração e piores coberturas sociais, como a professora Eudete de Mello falou, mas tem também uma questão da crise já recorrente, né, no mercado de trabalho, que a gente vem observando nos últimos anos, com um crescimento da informalidade, né? Como que isso afeta as mulheres, Margarita? Então, obrigada pela pergunta, porque realmente, assim, quando eu estava falando dos cuidados, né, eu iniciei falando, né, as mulheres têm que ficar em casa fazendo tarefas que muitas vezes eram realizadas por outras mulheres. E aqui tem uma parte interessante, que muitas vezes, quando se pensa as mulheres, se pensa as mulheres como um conjunto único, né? Somos todas mulheres, somos todas oprimidas, somos todas, temos todas esse mandato social, que é verdade, temos todas que realizar tarefas domésticas. Porém, a saída da mulher para o mercado de trabalho foi muitas vezes a custas de passar a empregar a outra mulher que ficava em casa fazendo as tarefas domésticas, que ficava em casa se ocupando dos cuidados da família, das crianças e dos idosos. Então, aparece um pouco essa relação interessante, vou falar um pouquinho mais para frente, da situação de emprego das mulheres, mulheres que são empregadas em condições de maior fragilidade. Temos, sobretudo, o caso das trabalhadoras domésticas, né, as trabalhadoras dos cuidados, que são uma ampla maioria. E aí aparece uma questão, juntamente com a questão do sexo ou do gênero, né, desse mandato social, mulheres cuidadoras, que é a questão da raça também. Temos uma situação na qual, quando começamos a pensar, sobretudo no mercado de trabalho, aparece muito clara a necessidade da interseccionalidade, ou seja, de incluir esses outros recortes, que não sejam simplesmente homem-mulher, mas temos umas condições onde a raça, a etnia, a classe social vão condicionar a identidade sexual, vão condicionar absolutamente o lugar de opressão dessas mulheres. Em particular, no mercado de trabalho, o que vamos ter vai ser uma condição de maior fragilidade, com salários mais baixos, bem mais baixos. Existem infinidade de trabalhos no mundo respeito ao menor salário que as mulheres percebem respeito aos homens. Para mim, eu sempre coloco a mesma coisa, né, nos debates, no curso. Isso tem duas origens. Né? Da uma parte, tem o fato do tipo de trabalho que a mulher realiza. Os tipos de trabalho que a mulher realiza, como falou a Marta agora, estão muito mais vinculados aos cuidados e às tarefas de reprodução social. Então, estamos falando de empregadas domésticas, de cuidadoras, estamos falando de trabalhadoras da saúde, enfermeiras, professoras, estamos falando de mulheres que estão empregadas no setor de alojamento e restauração, estamos falando de caixa de supermercado, de terceirizadas da limpeza, grande maioria de mulheres, né? São os setores onde as mulheres se concentram e são setores com uma maior precariedade na contratação, nos direitos trabalhistas, onde os salários tendem a ser muito mais baixos do que em outros setores que têm uma maior concentração de homens. Então, aí temos uma primeira diferença, né? As mulheres estão concentradas em setores que têm uma remuneração menor.
Da outra parte, temos outra situação que se dá também, que é que as mulheres recebem menos por realizar trabalhos iguais ou similares do que os seus colegas homens. E, em geral, vamos ter que todos os estudos, o que mostram é que a diferença entre o salário dos homens e das mulheres está em torno ao 20% e 30%. Vai depender do país, vai depender do nível de desenvolvimento, vai depender dos direitos sociais e políticos também das mulheres, vão depender das políticas públicas desses governos. No caso do Brasil, a diferença entre os salários de homens e mulheres é ao redor de 30%. Agora, isso é uma coisa impressionante, devastadora praticamente. Se você abrir esse dado dos salários por raça, a diferença entre o salário do homem branco respeito ao salário da mulher negra é 60%. Então, uma mulher negra, que em geral é contratada como empregada doméstica ou como caixa do supermercado, ganham 60% ou menos que o que ganha em média o homem branco. Assim, quando eu vi esse dado do Brasil, eu fiquei chocada completamente. É uma diferença absurda. Então, é muito necessário pensar a interseccionalidade, também pensar esse recorte de raça, quando temos que a grande maioria das empregadas domésticas são não brancas, onde temos que essa diferença, então, de 30% vai ser uma diferença salarial verificada entre homens brancos e mulheres brancas, entre homens negros e mulheres negras. Porém, quando quando cruzamos os dados, quando interseccionamos os dados, essa diferença amplia muito. Então, me faz refletir bastante no conceito que a economia feminista vem desenvolvendo muito nos últimos anos, que é o piso pegajoso, o stick floor. Porque, em geral, há muito tempo que se fala, sobretudo, da capacidade das mulheres de acessar a determinados lugares de trabalho, de poder, espaços de poder, na carreira, né? Quanto as mulheres têm essa dificuldade. Então, a gente já viu um monte de memes, um monte de discursos, etc., sobre como não temos todos igualdade de condições para acessar esses espaços de poder, para acessar. Bom, mas o que acontece, um dos problemas que eu acho que é até mais difícil, e justamente o fato que não é que se você pode acessar ou não pode acessar. Então, essa barreira invisível, chamada teto de cristal, que impediria as mulheres de acessar esses espaços de poder, porque realmente você está focando em um grupo pequeno de mulheres que muitas vezes são privilegiadas, mulheres que têm a possibilidade de se instruir, se formar e chegar com maior dificuldade do que os seus parceiros, colegas homens, mas esperar chegar a determinados espaços. Eu acho que tem toda uma parte de mulheres que nem podem pensar em chegar, que essa possibilidade está muito mais longe ainda. Por quê? Porque estão realmente condicionadas a ficar nesses empregos, ficar nesses lugares. A mobilidade social para essas mulheres é praticamente impossível. Então, são mulheres que ficam nesse piso pegajoso. São mulheres que estão realizando tarefas que estão muito pior remuneradas, que têm pior reconhecimento social, que as condições para sair daí são muito baixas, são muito poucas. Então, eu acho que é muito importante, nesse contexto, ainda mais de pandemia, pensar nessa situação. Temos uma condição onde vamos ver um pouco mais o que acontece com as trabalhadoras domésticas. Temos que entre os trabalhadores domésticos, o 95, 94, 95% são mulheres.
Mesma coisa acontece com as cuidadoras. 97% são mulheres. Dessas mulheres, trabalhadoras domésticas, tem uma grande maioria que não tem carteira assinada. Estamos falando de quase, praticamente 4,5 milhões de mulheres que são trabalhadoras domésticas e uns 71% não tem carteira assinada. E não ter carteira assinada, então, implica não ter direitos trabalhistas. Por exemplo, temos a PEC das domésticas de 2013, onde toda essa porcentagem de mulheres que não têm carteira assinada não entraria dentro dos direitos da PEC das domésticas. Então, 71% dessas mulheres são diaristas. 64% dessas mulheres trabalhadoras domésticas são pretas ou pardas. E recebem um salário que é 60% mais baixo do que o salário dos trabalhadores brancos. Nessa condição, aparece que coisa? Aparece o dilema aparente das mulheres trabalhadoras domésticas de ficar em casa devido à pandemia e isolamento, mas, como não tem carteira assinada, a grande maioria não está recebendo. Agora vou falar, saiu um estudo essa semana que é terrível a respeito. Ou continuar com seus empregos, seus trabalhos, expondo a todo mundo. Expondo elas, expondo seus filhos, expondo os idosos que têm ao seu cuidado. Então, aparece essa situação de milhões de mulheres trabalhadoras que têm que, dia a dia, definir se vão ficar em casa, não tendo como sustentar a família, ou sair a trabalhar expondo a família inteira. Se é o caso que conseguem sair a trabalhar, porque também muitas famílias não querem continuar empregando as empregadas domésticas pela questão do isolamento. Então, estamos em uma situação onde a fragilidade do emprego, a fragilidade dos salários, etc., dessas mulheres, está realmente colocando em risco grande a continuidade da reprodução social mesmo. Temos que nos últimos anos, no Brasil, aumentou muito a porcentagem de mulheres chefes de família. Hoje temos que praticamente 45% das famílias são chefiadas por mulheres. Isso não quer dizer que não tem homem na família, isso quer dizer que a principal renda é gerada pela mulher. Uma porcentagem altíssima. Há 15 anos atrás, essa porcentagem era metade. Então, temos mulheres que são responsáveis dos cuidados e também do lar, da renda desse lar. Mulheres que realizam trabalhos que são mais precários, mulheres que não têm, que estão em condições de informalidade. Nos últimos anos, a partir da crise econômica de 2015, todos os aumentos de emprego feminino que aconteceram foram de empregos informais. Então, temos muitas mulheres sem carteira assinada, mulheres trabalhadoras por conta própria. E uma coisa interessante que eu estava conversando com os alunos e as alunas de economia e feminismo, que estamos fazendo encontros, assim, discutindo os vídeos que estamos produzindo, etc. Desde a economia, né? Quando pensamos o empreendedor, o homem empreendedor, em geral pensamos nesse empreendedor schumpeteriano, né? Um empreendedor que tem visão de negócios, um empreendedor que busca criar novas invenções para ter patentes, etc. Quando pensamos numa mulher empreendedora, em geral pensamos a mulher que faz pão na casa e vende para o vizinho. Então, essa é a realidade. O aumento das mulheres empreendedoras, o empreendedorismo feminino, das mulheres que são mulheres que, como não têm outros empregos, tem que se rebuscar a vida, tem que buscar o que fazer, tem que subsistir, tem que garantir o alimento da família, tem que garantir a supervivência da família. Então,
entram em condições até de endividamento muito alta, taxas absurdas, porque são mulheres que têm piores capacidades financeiras, para garantir minimamente a subsistência da família. Então, mulheres querem começar a cozinhar, a vender, a produzir, né? Hoje estão milhões de mulheres estão produzindo mascarinhas, milhões de mulheres estão produzindo quentinhas, milhões de mulheres estão produzindo, se expondo, produzindo condições de total precariedade. Então, temos essa situação que do mercado de trabalho, da mulher no mercado de trabalho, que em geral é ruim, e que nessa condição, durante a pandemia, piora. E por que piora? Porque são os primeiros trabalhos que vão ser perdidos. Nesses estudos que estão surgindo sobre os milhões, milhões, milhões de empregos que vão se perder no mundo, bem, seguramente a grande maioria vai ser emprego feminino, vai ser emprego precário. Muito mais fácil fechar, acabar com contratos, quando o contrato de palavra, né, não existe, então você não tem direitos, que acabar com o trabalho formal. Então, grande parte desses empregos que vão ser perdidos vão ser empregos de mulheres, mulheres que vão ficar em uma condição de maior precariedade, e mulheres que hoje estão muito mais expostas, porque, como falei no início da pergunta da Marta, pelo tipo de trabalho que realizam, são trabalhos a risco, estão muito mais expostas do que o resto da população. Por quê? Porque temos as trabalhadoras terceirizadas da limpeza, que estão limpando as clínicas, os hospitais, os supermercados. Temos as mulheres caixas de supermercados, situações terríveis. Conseguimos ler essas semanas na mídia, com trabalhadoras de vários supermercados conhecidos, ao menos no caso do Rio de Janeiro, que não estão fornecendo as condições mínimas de segurança. Luvas, álcool em gel, mascarinha para atender, estão permanentemente sendo expostas a contágios. Mulheres enfermeiras, né? A precariedade, então, da condição de emprego da mulher está aumentando também a dificuldade para, no futuro, conseguir resolver essa situação. Ou seja, se vão ser mais mulheres que vão perder o trabalho, se vão ser mais mulheres que estão expostas a riscos elevados de contágio, se vão ser mais mulheres que vão ser precarizadas, a situação é o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã, quando o isolamento passar, quando a pandemia passar, tomara que seja logo, o que vai acontecer com essas famílias chefiadas por mulheres? O que vai acontecer com as condições de emprego dessas mulheres? Essa é uma preocupação enorme que eu tenho. O professor Saboia, quando ele falou sobre o mercado de trabalho, ele falou de um ponto que vem se juntar a essas preocupações suas, Margarita, que o mercado de trabalho, assim, os setores, no momento da pandemia, o mercado informal está sendo, os trabalhadores informais estão sendo muito afetados, né? E aí, o mercado informal, como sempre funcionou como uma espécie de colchão para o mercado formal, só que agora ele está impedido de funcionar, e isso ainda por pior que seja esse mercado informal, ele não consegue nem, na ausência de políticas mais efetivas de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras, ele nem essa função de colchão ele vai operar, né? E a outra coisa interessante que tem a ver com as estatísticas que você falou, que eu vi, é que, assim, no fronte do combate à pandemia, também falando de duas coisas bem presentes, né? Não pensando nas perspectivas que são bem sombrias. Mas eu vi umas estatísticas também sobre a presença das mulheres nos postos de trabalho do fronte, né? Que estão na frente de combate, e assim, exceto para médicos, onde a presença masculina é maior, em quase todas as outras ocupações as mulheres são maioria.
Então, assim, a vulnerabilidade delas é multidimensional. Bom, para terminar, então, eu queria te pedir para fazer uma avaliação sobre as políticas, as medidas, algumas medidas que foram adotadas agora nesse momento e, bom, comentar um pouco sobre efetividade e perspectivas. Bom, sim, realmente estamos numa situação difícil, né? Hoje temos que a principal política que implementou o governo, e sobre isso vários vídeos já foram feitos, do subsídio, né? O subsídio à renda, essa renda familiar, que na maioria dos casos é de R$ 600. No caso das mulheres chefes de família, essa duplica o valor, né? São R$ 1.200, que claramente ajuda, sobretudo para o caso das mulheres que estão em casa, que não conseguiram continuar a trabalhar. Eu esqueci de comentar o trabalho que eu tinha lido sobre as empregadas domésticas, que a reportagem falava que o 30% das empregadas domésticas está em casa sem receber. Então, é uma porcentagem muito elevada. E outro 30% está ainda indo a trabalhar. Então, estamos falando de condições ou de ultraexposição, superexposição, lembrando que o primeiro óbito no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica, moradora de Miguel Pereira, que foi para Rio de Janeiro para continuar a trabalhar na casa de um casal da Zona Sul do Rio de Janeiro, que tinha viajado, ela ficou doente e morreu. Então, a situação de exposição é enorme, não é pouca coisa, não é, bom, como falava a Marta, grande maioria de trabalhadoras, ou a grande maioria dos trabalhadores são mulheres, das que estão na fronte dessa exposição, né? As enfermeiras, caixas, supermercado, trabalhadoras domésticas, etc. E as que perderam a fonte de ingresso, de renda, têm hoje essa saída de, bom, pagamento, um subsídio uma vez de R$ 1.200. Eu considero assim, ajuda, mas não resolve. Sobretudo porque tem uma infinidade de casos que ainda esse dinheiro não foi liberado, né? Tem também muita preocupação a respeito de como é que estão avaliando a entrega desse dinheiro, porque todo mundo está entrando no aplicativo e descobrindo que o seu caso ainda está em análise. Então, é bem difícil. Considerei que ajuda, que bom, que é interessante que hajam conseguido colocar essa questão que as mulheres de família recebam o dobro, ainda mais considerando tudo o que eu falei, né? A quantidade de mulheres que estão chefiando lares, a quantidade, a precariedade, etc. Porém, eu acho que o problema mais profundo que eu tentei hoje falar com vocês é que um problema que vem evidenciado um pouco mais a partir da pandemia, mas que é um problema que está radicado profundamente na sociedade, a discriminação das mulheres enquanto a tarefas de cuidados, a trabalhos e enquanto a violência. Nesse sentido, é necessário que o Estado comece a pensar em políticas de gênero, comece a pensar, tem muitas experiências super interessantes de políticas de orçamento sensíveis ao gênero, em vários países diferentes, seja desenvolvidos ou subdesenvolvidos, políticas de cuidado, como o Estado vai acompanhar essas políticas de cuidado a partir da criação de creches públicas, escolas públicas de qualidade. A escola não pode ser um meio de aumento da desigualdade social. A educação tem que ser pública, tem que ser gratuita, para garantir que toda a população acesse os mesmos ensinos. Não pode ser um instrumento de desigualdade, ao contrário, tem que ser um instrumento de universalização e de equidade social. Tem que ter políticas de conscientização à população sobre a necessidade de dividir tarefas domésticas, tem que ter
eu li muito interessante que essa semana até foi retomado um pouco um debate, que é um debate bem antigo, um debate já dos anos 70 e 80, do movimento de mulheres na Europa, onde as mulheres passavam a reclamar salários por trabalhos domésticos. O que claramente é uma coisa muito difícil, é muito difícil que aconteça, mas o ponto mais interessante é que foi sempre utilizado como um mecanismo político para visibilizar o trabalho que as mulheres fazemos e o trabalho que não é remunerado. Então, eu acho que, nesse sentido, também pode ser interessante começar a pensar um maior reconhecimento às mulheres e desde as políticas públicas, né? Licenças por paternidade, por exemplo, para começar a dividir mais equitativamente o cuidado dos filhos, maiores direitos sexuais e reprodutivos, um problema muito grande nesse momento, que estão falando sobretudo desde as comunidades, desde os diferentes tipos de organizações de mulheres que não estão em grandes cidades, e o acesso aos contraceptivos, né? O que vai acontecer nesse momento se você não tem acesso ao contraceptivo? Você não tem a renda necessária para comprar esses contraceptivos. De novo, o mandato da maternidade imposto socialmente. Você não poder encarar, né? Comprar e acessar esses contraceptivos, vai ter que encarar uma maternidade não desejada. Então, aparecem muitas coisas complicadas que o Estado realmente poderia se propor como solução. E, finalmente, com respeito à questão da violência, isso é uma coisa que vem sendo muito discutida também na Argentina, né? Na Argentina, o governo tomou a decisão de abrir um espaço grande nesse momento para o aumento da equidade social, a redução da discriminação das mulheres, criou um ministério, criou várias políticas, estão fazendo muitas políticas de conscientização, etc. Porém, nesse momento da pandemia, o que as organizações feministas estão achando é que realmente enfraqueceu muito o acompanhamento do Estado às situações de violência. Então, temos um aumento enorme de feminicídios, no caso da Argentina, muito parecido com a situação do Brasil, onde o Estado está mais focado no isolamento, como resolver a questão da pandemia, etc., mas não está dando praticamente nenhuma solução à quantidade de mulheres que estão sendo vítimas de violência. Então, eu acho que é muito importante que, nesses momentos, os governos do mundo pensem e discutam que tipo de políticas vão se dar para perseguir e para evitar os casos de violência, tanto a violência doméstica quanto a violência sexual, porque, em muitos casos, as mulheres e as crianças estão encerradas em casa com os seus estupradores. E esse é um conceito que, para muitos, às vezes, fica complicado. Como? Se a mulher está casada, então não é estupro. Bom, sim, existem infinidade de casos de estupro ao interno do casamento. A mulher não está obrigada a querer sempre ter uma relação sexual. As relações sexuais, muitas vezes, ao interno do casamento são não consentidas. Então, temos que dar uma solução para tudo isso. Temos que dar uma solução e o Estado tem que começar a pensar como vai agir para garantir uma maior equidade, uma maiores condições, melhores condições para as mulheres. Não podemos continuar aceitando essa frase horrível que em briga de marido, mulher não se mete a colher. Realmente horroroso. Então, acho que tem muito espaço, tem muitas políticas que poderiam ser feitas, claramente tem que ter um Estado, um governo que tenha a intenção de pensá-las e praticá-las.
E este não é um detalhe pequeno, né? Porque a gente sabe que nos últimos anos, e em particular o governo atual, ele não tem, ele não valoriza de jeito nenhum políticas que persigam, estimulem uma maior equidade de gênero, né? Bom, Margarita, eu queria lhe agradecer. Eu acho que você deixou bem claro que a vulnerabilidade das mulheres ela é multidimensional e que, na realidade, a pandemia ela aprofunda diversas características socioeconômicas e culturais e dos códigos e mandatos sociais, né, que já estavam presentes, mas que nessa situação excepcional que a gente está vivendo se aprofundam e colocam as mulheres em uma situação ainda mais vulnerável que o normal. Bom, eu queria lhe agradecer, então, agradecer a todos pela assistência e até uma próxima. Muito obrigada por esse espaço.